Nos dias 28 e 29 de junho, próximo passado, o TRT da 8ª Região, por meio da Escola Judicial, realizou um evento denominado Primeira Jornada de Execução Trabalhista do TRT da 8ª Região. Não é segredo para ninguém que o grande problema, o denominado calcanhar de Aquiles da Justiça do Trabalho e do processo do trabalho é, sem dúvida, a execução. E o modo de fazer, o modus faciendi, quer dizer, o procedimento a ser adotado nas execuções, recentemente passou por algumas alterações, especialmente no âmbito do Código de Processo Civil, e essas alterações elas têm aplicação no processo do trabalho. Mas essa aplicação depende de uma adaptação, entendeu, para o processo do trabalho. Então, era e é necessário que a magistratura trabalhista como um todo esteja ciente disso e esteja preparada para atuar, para aplicar tudo com o propósito, o objetivo de agilizar a execução trabalhista. Nesse encontro, nós concentramos as discussões, principalmente nas execuções contra as empresas que estão em recuperação judicial e também que estão em falência, que já tiveram suas falências decretadas. E também um assunto que é muito discutido e discutível, que é a prescrição intercorrente, entendeu? E também os novos métodos de expropriação judicial, entendeu? Então, nós concentramos, digamos assim, o foco foram esses 3 temas, mas isso não significa que as discussões tenham sido limitadas apenas a essas 3 matérias. É claro que outros assuntos correlatos afloraram nos cursos das discussões e foram bons porque nós podemos tomar conhecimento o que é que pensam os magistrados, principalmente os colegas da primeira instância, que é onde afinal acontece a execução ou a fase de execução de um processo de trabalho. A nossa maior dificuldade aqui na Justiça do Trabalho, na Justiça como um todo, mas especialmente na Justiça do Trabalho, que tem um caráter alimentar, o resultado das reclamações, é que nós dizemos o direito na fase que a gente chama de conhecimento, mas na fase em que o devedor, o empregador não paga, nós entramos numa fase que nós chamamos de execução, e nessa fase alguns processos ficam parados por muito tempo, porque nós temos que procurar bens e tentar vender esses bens e até procurar dinheiro pelo sistema do Banco Central. Então, o processo fica se avolumando na secretaria. E a gente dá o direito, mas a gente não dá a efetividade do direito, a gente não entrega este direito. Então, o foco não só do Tribunal Superior do Trabalho, como dos tribunais regionais e da Justiça do Trabalho como um todo, é dar efetividade, é entregar efetivamente esse resultado positivo, esse dinheiro na mão do trabalhador. E foi feita uma comissão científica, da qual nós fomos convidados para ser coordenadora, com outros colegas que participaram da comissão como um todo. E o destaque mais importante, na Jornada Nacional foram aprovados 54 ou 55 enunciados. Na nossa jornada da 8ª Região foram aprovados em torno de 30 enunciados. Isso é muito para um evento que foi feito especificamente para a colheita de enunciados, para criar enunciados, redigir e aprovar em um dia apenas. E no final nós realmente conseguimos, e esse é um pensamento da Justiça do Trabalho da 8ª Região hoje, o que não significa que daqui a um ano nós não possamos novamente nos reunir e reavaliar o nosso posicionamento. Mas é importante que, como o trabalho foi fruto conjunto, fruto da sinergia dos magistrados, nós acreditamos que esses enunciados serão cumpridos, que a indicação é de cumprir, os advogados, as partes vão acompanhar se efetivamente nós vamos fazer o que nós estamos prometendo que nós vamos fazer pela celeridade, e a partir daí, no próximo momento, com certeza, nós só teremos a avançar e nunca a voltar atrás. Essa é a beleza do trabalho,
foi um trabalho conjunto, foi um trabalho de vontade de todos os magistrados da 8ª Região. A 8ª Região ela tem uma tradição de celeridade. E essa é a preocupação, seja da Corregedoria, da Escola da Magistratura, da formação dos magistrados. Nós somos formados assim, isso há décadas, e essa tradição é passada de geração após geração. E muitas vezes nós precisamos realmente fazer uma análise a respeito das nossas práticas, até para nós não perdermos esse viés. E o momento chegou, há muito tempo se cogitava isso, e felizmente a hora foi muito oportuna. Nós nos reunimos e de fato muitos se despojaram, né, colocaram as suas posições, suas opiniões e entenderam que de fato era importante nós construirmos esse conhecimento de forma coletiva e, sobretudo, no passo seguinte, aplicarmos na nossa prática. Os magistrados do TRT da 8ª Região tiveram a oportunidade de criar enunciados, debater temas, e esse material riquíssimo precisa agora ser colocado em prática. Precisa também ser divulgado para os demais magistrados do Brasil, para que o Tribunal da 8ª Região continue sendo uma referência e que nós possamos dar um contributo sério, sincero, de cumprimento da nossa própria Carta Constitucional e, com isso, também velando pelo cumprimento do juramento que fizemos quando assumimos a judicatura. Mais do que buscar apenas terminar com o processo, fazer com que o processo chegue a um final, nós tentamos criar enunciados, criar entendimentos conjuntos no sentido de conseguir achar saídas e soluções que efetivamente resultassem em entrega do bem, da vida que o credor, que o trabalhador conseguiu ver reconhecido em sentença. O trabalho como todo feito pela escola teve o grupo de magistrados que apresentou os enunciados, as propostas de enunciado. Foram 7 grupos, com uma média de 5 a 10 magistrados por grupo. Apresentado esse trabalho, a comissão científica avaliou todas as propostas de enunciado que não fossem contrários à Constituição, que não fossem contrários à lei ou que não retratasse a própria lei. E uma das matérias discutidas nestes enunciados de grande relevância foi a execução das empresas que se encontram em recuperação judicial ou que já estão com as suas falências decretadas. Porque, como se sabe, a lei de falências, hoje em dia, ela beneficia ou ela tenta beneficiar muito mais credores outros que não os trabalhistas e muito menos os credores trabalhistas. E também, como nós sabemos, esses credores trabalhistas, eles estão reivindicando créditos de natureza alimentar, créditos estes privilegiados. A jornada de execução ela foi muito importante porque discutimos parcerias entre os órgãos que poderiam nos ajudar nessa execução das empresas em recuperação judicial. Em especial, foi revelado nessa jornada o trabalho do doutor Itamar e a parceria que ele estabeleceu com a juíza do cível da comarca de Belém, que está cuidando do processo de recuperação judicial da Rede CELPA. Após essa explanação e outras mesas de debates, e outros momentos de debate que ocorreram dentro dessa jornada de execução, foram tirados enunciados específicos sobre este tema que, de certo, ajudarão os juízes do trabalho da 8ª Região. Ajudarão no sentido de estabelecerem um procedimento padrão ou um procedimento em geral que possa fazer com que a execução trabalhista volte a ter o caráter privilegiado dos créditos, o caráter total privilegiado dos créditos, porque hoje, pela lei de falência, só é garantido apenas um percentual desse privilégio. Daqui para frente, o que se pode tentar fazer é aplicar no dia a dia esses enunciados, esses entendimentos, para que daqui por diante se consiga dar uma maior efetividade ao processo de execução, no sentido de conseguir satisfazer o interesse do credor. Se nós refletimos sobre a execução, sobre venda, alienação, adjudicação, vários aspectos da execução, e chegamos a uma conclusão
através dessas dezenas de emendas, são mais de 30 emendas que foram deliberadas e decididas e construídas coletivamente, e isso vai trazer mais celeridade, uma maior uniformização construída democraticamente, sem imposição, de modo que cada um pôde colocar a sua opinião e terminou cedendo alguns pontos para que a gente possa agir de modo conjunto, e a Corregedoria, desembargador Sérgio, vai agir agora autorizadamente a fazer com que nós tenhamos essas posições realizadas na prática. E o que nós descortinamos depois de tudo isso é que, de fato, é possível uma execução que venha a cumprir esse desiderato constitucional, garantindo o acesso à justiça, garantindo o contraditório para a defesa, todos os princípios constitucionais, e que, de fato, o exequente venha a receber o seu crédito. Eu quero parabenizar, né, o tribunal, o doutor Alencar, o doutor Sérgio Rocha, o doutor Elisiário, a comissão científica, que teve uma participação muito grande nesse evento, né, exatamente por conta do volume de ideias e sugestões. As emendas aprovadas, elas representam apenas uma pequena parte daquilo que foi proposto e sugerido, então o trabalho foi hercúleo, mas redundou em algo de muita qualidade, se nós formos comparar com o que já temos a nível nacional e em outras regiões. A jornada da execução trabalhista, ela nasceu da experiência que nós encontramos nas sucessivas correições realizadas nas varas do trabalho da nossa região, onde nós pudemos identificar, nós pudemos conhecer vários procedimentos adotados pelos juízes que facilitavam, que tornavam a execução mais simples, que tornavam a execução mais efetiva. E a ideia foi sugerida à escola, e a escola desde o princípio aceitou de muito bom grado, foi fazer um encontro onde essas experiências dos juízes de primeiro grau pudessem ser condensadas, incorporadas, discutidas, debatidas, e delas extrair enunciados que pudessem ajudar os colegas na condução das execuções trabalhistas no seu dia a dia. A Corregedoria deseja parabenizar a todos os juízes de primeiro grau, parabenizar a escola na pessoa do seu presidente, Dr. José Edildo Melisiário Pente, que conduziu esse processo de forma absolutamente magnífica. E dizer que a jornada foi um momento muito importante, um momento feliz, mas que nosso trabalho não termina com o fim da jornada, com a aprovação de denunciados. Ao contrário, nosso trabalho persiste com a aplicação desses denunciados no nosso dia a dia, na nossa realidade, nas nossas execuções, e persiste na nossa contínua discussão a respeito da nossa atividade jurisdicional.